Olá, seguimos com as nossas reflexões com Deus e vamos refletir hoje lá no capítulo 28 do livro de Provérbios, no verso 13, está escrito assim: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Então, a palavra de Deus está dizendo assim, que aquele que encobre as suas faltas, os seus erros, os seus pecados, as suas transgressões, ele sempre vai continuar no pecado. Ele sempre vai continuar no erro, sem receber perdão de Deus. E o versículo, ele ainda diz, em contrapartida, que aquele que reconhece os seus pecados, os seus erros, as suas faltas, confessa a Deus os seus erros, os seus pecados, e os abandona, esse receberá o perdão, receberá a misericórdia de Deus. A palavra diz, em uma das cartas do apóstolo João, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Queridos, eu quero dizer a vocês o seguinte: todas as coisas estão claras, evidentes diante de Deus. Para Deus não há nada oculto, para Deus não há nada encoberto, para Deus não há nada escondido. Todas as coisas estão evidentes, claras, expostas aos olhos de Deus. Portanto, ainda que nós ocultemos, ainda que nós escondemos, ainda que nós camuflemos, ainda que nós coloquemos embaixo do tapete os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, para Deus elas estão evidentes. O que Deus quer é ver a nossa sinceridade, a nossa submissão a Ele, a nossa sujeição a Ele. Por isso Deus tem prazer em que nós reconheçamos os nossos pecados, em que nós confessemos a Ele que somos pecadores, que erramos, que somos fracos, que somos falhos, que muitas vezes nós nos deixamos levar por circunstâncias diversas e erramos e agimos em confronto com a vontade dEle, com o querer dEle, com a palavra dEle. E peçamos perdão acerca desses nossos procedimentos, pensamentos, e deixemos isso de lado e não mais pratiquemos. É isto que Deus requer de nós. Não é, as pessoas se enganam, porque eu não peco. Não, todos nós pecamos, né? Como diz o velho irmão, o velho patriarca Abraão, diz, olha, Deus conhece a minha essência, que eu sou pó e água, né? Nós somos barro, e nessa condição, nós somos fracos, somos errantes, sujeitos aí a muitos elementos externos, a muitas variáveis, e que muitas vezes acabam nos afastando do caminho perfeito de Deus, da vontade perfeita de Deus. E Deus sabe disso. E o que Deus quer é que nós reconheçamos que erramos, que pecamos, peçamos perdão e abandonemos a prática do pecado. Muitos pecados estão arraigados dentro de nós. Nós temos alguns vícios, alguns defeitos, algumas manias, alguns gostos, alguns prazeres, e para nós é difícil nós largarmos, mas que são práticas contrárias à palavra de Deus. E o que Deus quer é que nós reconheçamos estes erros, esses pecados, que nós confessemos a Ele que praticamos esses pecados. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Veja, a pessoa que tem o vício do alcoolismo, a pessoa que tem o vício, a dependência química, você conversa com ele, ele vai falar assim, não, eu não sou viciado, eu largo quando eu quiser.
Ou seja, ela não reconhece que ela é escrava, que ela é subjugada por aquele vício. Então, Deus quer que nós reconheçamos que somos pecadores, que falhamos, que erramos e peçamos perdão e não voltemos àquelas práticas para que encontremos o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. E aí poderemos viver a nossa vida livre desses pecados, livre desses erros, porque Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Deus não tem prazer em nos punir. Deus não tem prazer em nos esmagar, em acabar conosco. Não, muito pelo contrário. O prazer de Deus é que nós tornemos para Ele, que nós voltemos para Ele e nos ajuntemos a Ele, porque Deus tem prazer em nós, Deus tem prazer no homem e na mulher. Nós somos o ápice, a joia da coroa da criação de Deus. Deus nos criou para vivermos com Ele, para sermos dEle, para adorarmos Ele, para termos intimidade, comunhão com Ele. Porém, os pecados, os erros, nos afastam de Deus, fazem separação entre nós e Deus. Por isso, Deus quer que nós reconheçamos nossos pecados, peçamos perdão e não mais voltemos a esta prática. Para quê? Para que podemos retomar, né, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade, o nosso contato com Deus. Portanto, por pior que seja o seu pecado, por mais escabroso que tenha o seu pecado, você pode, muitas vezes, no seu íntimo, pensar assim, falar, eu tenho até vergonha de falar para Deus, de contar para Deus o meu pecado. Não se engana, não. Deus sabe o que você faz. Deus sabe o que você pratica. Ele só quer ver a sua sujeição, a sua sinceridade em falar para Ele, olha, Pai, eu pratico tal coisa, eu faço, eu cometo tal coisa, eu tenho tal vício, eu tenho tal defeito, eu tenho tal mania. E Ele é fiel e justo para perdoar você. Perfeito? Vamos orar, Pai Santo, em nome de Jesus. Nós reconhecemos que falhamos, que pecamos, que erramos, Pai. E queremos te pedir perdão e uma ajuda. Ajuda-nos a nos afastar destes erros, desses pecados, Pai. Oh, Papai querido, para que possamos viver em comunhão com o Senhor. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros. Em nome de Jesus. Amém.